E aí, galera, foi mal a entrada aí sem internet. Pensei que fosse dar ruim hoje de novo, mas é que eu consegui entrar bem. Vamos que vamos. Aqueles que entraram já podem colocar os nomes. Já tem 11 alunos aí. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vou continuar a falar com vocês daquela matéria que nós não conseguimos acabar na última aula de redação e literatura, que foi gêneros textuais, tipologia e gêneros, beleza? E aí na próxima aula, de repente, a gente acaba até português também, para nós nos vermos livres aqui. Que aí no nosso próximo encontro eu quero fazer com vocês só a parte de exercícios, para que não né, só vamos ver teoria, não, vamos ver exercícios também. Tranquilo? Vou compartilhar aqui a tela então, para nós darmos início à nossa aula. Show? De onde nós paramos lá, naquela parte de tipologia e gêneros textuais que nós estávamos vendo no nosso último encontro. Beleza? Eu já acompanhei aqui na aula que ficou gravada, eu venho onde nós paramos. De repente, nós, no próximo tempo, continuamos até a parte de português para nós finalizarmos também. Tá? Aquela pendência de ontem. Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. Então, nós paramos, deixa eu colocar lá de onde nós paramos, para darmos continuidade. Então, nós paramos na dissertação, exposição, nós paramos lá atrás. Deixa eu... Chega lá, galera, fiquem tranquilos. Paramos aqui, certo? Paramos na dissertação, que é aquele tipo, na verdade, nós vimos os principais tipos de texto, certo? Narração, a descrição, a dissertação, o texto injuntivo ou injunção, né? E a exposição, expositivo, tranquilo? Então, dissertar é expor, debater, argumentar, opinar, explicar, justificar, discutir, né? Questionar, posicionar-se, né? Convencer, exemplificar, então tudo isso, né? Tudo isso aqui, essa linha de pensamento aparece, essas linhas de pensamento aparecem para nós na dissertação, né? Vou discutir, vou expor a minha opinião, vou expor a minha tese e assim debater e criticar, né? É um ponto que está sempre em voga na sociedade, né? Certo? Vou argumentar, vou opinar, vou explicar, justificar, né? Assim por diante. Vou convencer o meu corretor através de argumentos contundentes. Eu vou exemplificar. É importante que nós exemplifiquemos na redação dissertativa, né? Nós coloquemos exemplos, né, reais, né? Exemplos contundentes. É importante nos posicionar, não é isso? Só questionar, tá? Opinar, né? Quando eu falo opinar, já falo em colocar, né? Em posicionar, em colocar bem claro, né, e evidente, meu corretor, a minha tese, a minha opinião presente na introdução, aquilo tudo que nós já tínhamos visto na última aula. Tranquilo? Vou passar aqui pro lado. Show? Aquela estrutura básica também que nós já conhecemos da dissertação, certo? O texto dissertativo, assim como o narrativo e descritivo, né, deve apresentar-se organizado, obedecendo a seguinte divisão, que nós já conhecemos há muito tempo, né, introdução. O texto dissertativo vai ter uma estrutura fixa, né, para nós, assim apresentado. Introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Você vai fazer um parágrafo de introdução, no máximo 3 de desenvolvimento e 1 de conclusão, né? São 5 parágrafos no máximo ao todo. Lembrando que eu não gosto que vocês façam 3 parágrafos de desenvolvimento, porque, né, hoje é muito mais comum fazermos apenas 2, tá?
principalmente, né, tratando-se de Enem, uma vez que o Enem vai cobrar na conclusão proposta de invenção, né, e o parágrafo acaba tendo o mesmo tamanho que um dos parágrafos do desenvolvimento, acaba sendo grande, né, uma vez que a banca vai nos cobrar, né, uma proposta de invenção execuível, inovadora, aquela coisa toda. Tranquilo? Minha filha entrou aqui quando você entrou aqui na porta, deixei a porta encostada. Foi mal, galera. Show? Acabou que invadiu aqui o quarto, mas já... Então, né, a introdução ela serve para preparar o leitor. Né? Eu vou prepará-lo. Né? A introdução tem que ser chamativa também. Né? Tem que chamar o leitor e posicioná-lo em relação ao que vai ser desenvolvido abaixo, certo? Por isso que eu vou colocar a minha opinião. A minha tese ela tem que estar presente na introdução, no parágrafo de introdução, aquilo que nós já estávamos acostumados a ver. Tá? Deve estar relacionada, né, com o que se vai discutir ou expor no desenvolvimento. Né? É muito comum nos posicionarmos na introdução, colocarmos a nossa tese, e os corretores perturbam hoje, enchem o saco de nós em relação a isso, a colocar a tese tem que estar presente na introdução, e logo depois, né, nos 2 parágrafos de desenvolvimento, é importante demais que nós, né, através de argumentos, né, contundentes, eu vou, né, como é que se diz? Comprovar a minha opinião. Já que eu me posicionei na introdução, eu vou usar argumentos contundentes, exemplos, né? Tudo aquilo que vai comprovar o meu posicionamento, né? O que eu acho em relação àquele tema que me foi apresentado, certo? Assim que eu cheguei para lá para fazer aquela prova, certo? Ó, deve ser breve, apenas um parágrafo, não pode ser muito extenso, tem que ser breve, né? Realmente é importante que seja breve, até porque para nós não perdermos linhas, né? Para desenvolvermos bem o nosso texto, né? E principalmente, né, falando de Enem aqui, para nós apresentarmos também uma proposta de conclusão, de intervenção muito boa. Beleza? Então deve ser breve, né? No máximo 5 linhas no máximo. Não pode passar, não é bom que passe disso. Ali eu vou, né, colocar iniciá-lo, né, da forma que eu achar melhor. Eu posso iniciá-lo com exemplo, né, de outro país, eu posso iniciar com o argumento de autoridade, né, eu vou iniciar, né, da maneira que eu queira e vou, né, é importante que eu apresente para o meu corretor o meu posicionamento, a minha tese, que logo de cara ele vai já se atentar quais serão os argumentos usados por mim no desenvolvimento para comprovar, né, a opinião que eu tenho, né, em relação ao tema. Beleza? Não deve se desviar-se do que estará contido no desenvolvimento. É importante que nós não desviemos, né, daquilo que nós apresentamos. O desenvolvimento vai sempre trazer aquela coisa sem desviar do nosso posicionamento. Tranquilo? Então é importante demais que nós nos atentemos a todo momento, né, para ver se o desenvolvimento vai tratar realmente, né, vai argumentar, vai expor, vai exemplificar realmente de forma contundente, né, o meu posicionamento que eu apresentei na introdução. Perfeito? Deve ser objetiva, portanto, sem rodeios. Né? Na introdução, é importante que nós evitemos o pois. Repare que aqui, eu acho que como exemplo que eu trouxe a vocês, eu até coloquei o pois na introdução, mas é importante que nós evitemos porque a explicação, é o lugar de explicar, o lugar de convencer, né, de colocar as coisas, de justificar as coisas é no desenvolvimento e não na introdução. A introdução eu vou só me posicionar. É importante que nós... É importante mesmo, eu falo assim, cara, mas assim, as bancas estão cada vez mais chatas com isso. É importante que vocês se atentem, depois eu mostro para vocês aqui outros slides, onde é importante que apareça a opinião. Você vai ver assim, você vai ler a introdução, vai ver que ele começou, né, sei lá, começou com um tópico frasal, ele começou com o tópico frasal, né, e logo depois ele vai se posicionar em relação ao tema que foi tratado, e vai de repente interpretar de uma maneira e colocar de uma forma diferente, né, o tema que foi dado a ele, e ao final, você repare que vai aparecer a tese. É importante que apareça a opinião. É importante que quando vocês escrevam, né, escrever a introdução, é importante que ao final vocês se atentem para ver se você, ao final, qualquer parte da introdução, é importante que vocês reparem para ver se apareceu a tese, porque a banca ela é muito chata, até porque se não aparecer a tese ali, né, vai ficar difícil, porque na conclusão você vai retomá-la. A conclusão é a retomada da tese, perfeito? Ó, aqui, ó, desenvolvimento é a parte mais significativa da redação, é a parte mais significativa mesmo da redação. São apresentados, né, os raciocínios lógicos, a argumentação, as controvérsias e deduções, né? É a substância do teu trabalho. Então, a parte mais importante do seu texto é o desenvolvimento. É ali que vão ter que entrar, né, os argumentos mais contundentes, né? Tudo aquilo que você vai ter em mãos, né,
para comprovar o seu posicionamento, para justificar o seu posicionamento, perfeito? Não pode ser menor que a introdução. É importante que cada um deles tenha de 7 a 10 linhas, tá? Já que eu indico a vocês fazerem 2 parágrafos de desenvolvimento, né? Também indico, né, que vocês façam de 7 a 10 linhas para cada um deles, perfeito? Se vocês seguirem a regra, né, vocês vão ter mínimo 20, máximo 30 linhas. A introdução, 3 a 5, cada parágrafo do desenvolvimento, 7 a 10, e conclusão, vou ter que, né, remanejar um pouquinho, né? Se for redação do Enem, uma vez que vou ter que apresentar proposta de invenção, então vai ter quase a mesma quantidade de linhas, né, dos parágrafos do desenvolvimento. Tranquilo? Show. A conclusão, acho que eu parei aqui com você na última aula, parei aqui com certeza, né? A conclusão é o fecho da redação. Nela, o redator pode resumir o ponto de vista, né? Ele vai resumir os pontos de vista, tudo que ele apresentou, né? Na verdade, nos parágrafos acima, nos parágrafos de desenvolvimento, tranquilo? Ó. Não pode ser dispensada nunca a conclusão, deve ser breve e ter caráter geral. Deve ser breve, tratando de todas as outras bancas, menos o Enem. O Enem é importante que não seja breve, não, até porque o Enem, o que vão cobrar de nós, né? Obrigado, Camila. Tranquilo, nega. O que vai cobrar de nós, na verdade, é a proposta de invenção. Ela tem que ser execuível. Quando eu falo execuível, cansei de falar com vocês aqui já, né? Execuível é que o cara pode pegar na sua proposta, né, para tentar solucionar aquele problema que a banca já trouxe. Lembrando que o Enem vai sempre abordar conosco, né, um problema, né, socioeconômico, né, ou ambiental. Sempre, né? Sempre vai trazer um problema que está em voga na sociedade. Se é socioeconômico ou ambiental. Perfeito? Sempre. Então, assim, se ele traz um problema, né, ele espera de nós uma solução, né, ou proposta de intervenções, para que eu tente, né, amenizar, né, não solucionar de repente, mas amenizar aquele problema que tanto nos aflige. Tranquilo? Então, é importante que ele seja grande. Isso falando de Enem. A UERJ não cobra proposta de intervenção. Na UERJ, por exemplo, né, vou dar uma câncer para a UERJ, ela vai apenas cobrar o desfecho de nós, né, e a observação final em relação a tudo que eu escrevi acima. É tudo que eu tratei em relação ao tema. Tanto a UERJ quanto, né, bancas militares, de concursos militares, tá? Vai ter um caráter mais, um pouco, não tão parecido com a análise da banca do Enem, tranquilo? O que o Enem vai trazer de diferencial é isso realmente, é cobrar uma proposta de intervenção para aquele problema. Pode ser que a UERJ também, mesmo não tendo essa característica, cobre de vocês. Vamos dizer que a UERJ, para quem vai fazer o UERJ este ano agora, que está no terceiro ano do ensino médio, né? Ela cobrou aquele livro Lucila, certo? Que é um romance romântico, realmente, né? E, na verdade, ele vai cobrar aquele livro e ele pode tratar diversos temas. Eu mesmo passei para o pessoal, né, do terceiro e segundo ano, né, a temática da prostituição, que é muito abordado, né, naquele livro ali, né, que eu abordei como um problema, né, para ser resolvido na sociedade, uma vez que a prostituição é liberada, né, mas só que, né, as garotas de programas, elas enfrentam muitas coisas, né, muito preconceito ainda, né, elas vão ser geridas, vamos dizer assim, por cafetões, né, por pessoas que vão representá-las. A prostituição, ela é liberada. Você vai à rua, a mulher vai à rua, né, exercer o seu trabalho, aquilo é liberado. O que é proibido, na verdade, é, né, o cara gerenciá-las, né, cobrar, né, pelo quarto, aquela coisa que nós já vemos normalmente. Então, assim, certo? Aquele tema, se o tema do seu ERD quiser trazer um tema, né, problemático e cobrar do candidato uma proposta, mas só ela pode cobrar, tá? Mas não é comum não é comum da UERJ, não. O que é comum aparecer isso no Enem, certo? Tranquilo, amores? Então, deixa eu passar aqui para não enrolar vocês. Tá? Isso aqui é coisa boba, tema e título, né? O tema é a ideia sobre o qual o texto deverá ser desenvolvido, é o assunto sobre o qual se escreverá. É importante tratar isso aqui, porque assim, é coisinha boba, mas que é importante falar com vocês. O tema é a proposta de intervenção. É a proposta que a banca vai nos fornecer. Eu cheguei a fazer qualquer prova que eu vou fazer, né, que vai ter redação, que vão cobrar de mim uma redação, né? É importante que ao chegar lá que eu dê, né, que eu olhe o tema, que a banca me forneça um tema, que é a proposta de escrita, né? E vem sempre, é muito comum hoje acompanhar o tema, né? Que vem acompanhando o tema, né, os textos motivadores, são aqueles textos que vão motivar, né? Vão nos motivar, na verdade, a escrever sobre o assunto, beleza? É importante que nós não copiemos nada, nem interpretemos nada daqueles textos motivadores. Eles vão apenas servir para nos motivar, para nós, né, pegarmos, né, a bagagem cultural, relembrarmos as coisas para assim, né, pô-las, né, no nosso texto dissertativo. Tranquilo? Então, o tema é a proposta de escrita, beleza? É grande, pode ser de grande extensão, tem verbo, tem ponto final, tem tudo, beleza? O título não. O título é uma expressão geralmente curta.
Show de bola? Título tem que ter no máximo 3 palavras, não pode passar disso, não pode ser extensa. O título não tem grande extensão. Show? Vai ser colocado no início da sua redação, né? Na primeira linha, né? Centralizado. O título vem sempre centralizado. Então, assim, né? No Enem, o título é facultativo. Eu posso colocar ou não, fica a meu critério. Se eu colocar o título no Enem, eu vou ter que colocar na primeira linha. Não tem mais aquela linha diferente, menor, né? Que na minha época tinha, né? Não tem mais. Hoje a folha ela é padrão. A folha não traz mais para nós uma linha menor para o título, coisa que, né, acontecia na minha época lá como aluno, como concurseiro, como, sei lá, certo? Como candidato, certo? Não tem mais, né? Hoje a folha é padrão, são aquelas 30 linhas, né? E caso eu queira colocar o título, né? Já que o Enem é facultativo, no Enem é facultativo, eu vou colocá-lo no meio, né? Na primeira linha, centralizado, perfeito? Não pode ter grande extensão, no máximo 3 palavras, né? Título não tem ponto final, tá? Beleza? No máximo interrogação ou exclamação, mas não tem ponto final. Título não tem ponto final. Tranquilo? Eu não gosto que vocês, né, já comecem um título com pergunta. Então, assim, evitem pergunta, evitem o ponto de exclamação. Tranquilo? Ó, lembrando outra coisa importante, né? O título, as iniciais têm que ser maiúsculas, perfeito? Então, ó, centralizado, no máximo 3 palavras, não tem ponto final, iniciais sempre maiúsculas. Tranquilo? Depois lá na frente eu vou mostrar a vocês, né? Quando eu trouxer aqui um texto, né, pronto, vou até mostrar hoje de repente, de algumas alunas minhas, né, do ensino médio, tá? Do terceiro e segundo ano. Tranquilo? Aí coloquei aqui, né, o exemplo do tema, né, cara? As grandes capitais dos estados brasileiros são depositárias, né, de graves problemas sociais, e são realmente, né? Tem graves problemas que assolam ainda, né, as grandes capitais dos estados brasileiros, tá? Aqui eu reparo que eu coloquei o título, né, não ficou tão grande, mas as iniciais elas têm que ser maiúsculas, perfeito? As capitais, os seus problemas. Aqui, ó, repare que é um texto, é um título é um título pouco criativo, é importante que nós, ao criarmos um texto, um título, né? É importante que nós sejamos criativos, né? O Enem fala assim, o Enem bota lá no edital, né? O Enem, título facultativo, mas já cansei de ver corretores pontuando a mais para aqueles candidatos, né, que elaboram um texto, um título bem criativo, cansei de ver, tá? Na UERJ, por exemplo, né, a UERJ o título é obrigatório, a UERJ no seu edital, né, ela vai cobrar o título, né, tem que ser colocado, tem que ser colocado sempre na primeira linha, no meio certinho, com tudo aquilo que eu ensinei vocês agora, né? No meio certinho, não tem ponto final, as iniciais maiúsculas, perfeito? Ó, na UERJ não tem esse lance de colocar ou não. Na UERJ, né, o título ele é obrigatório, é importante que coloquemos, beleza? As iniciais aqui, ó, elas têm que ser maiúsculas, capitais e os seus problemas, beleza? Maiúsculas, tá? Repare que foi um título muito pouco criativo, né? É importante que nós tentemos, né, cara, criar títulos bem criativos. Beleza? Isso pontua, pontua. Ah, professor, mas o Enem fala que o título não é obrigatório. Sim, não é obrigatório. Cansei de ver redações de nota 1000 com nota máxima sem o título. Cansei de ver. Show? É até bom que você não perde uma linha, né? Já começa a escrever a primeira linha ali, ó. Outra coisa importante, não preciso pular linha nenhuma. Certo? Se eu não for colocar o título no Enem, eu vou começar a primeira linha ali, ó. Marquei o parágrafo com um dedinho, 2 dedinhos no máximo e comecei, né, a minha introdução. Perfeito? Agora, caso eu coloque o título, eu vou colocar na primeira linha centralizado, na segunda linha logo depois, eu vou começar a minha introdução. Eu não preciso pular linha alguma. Se eu colocar o título, né, eu já vou perder uma linha, eu vou ter somente 29 linhas para dissertar na minha redação. Agora, caso eu não coloque o título, uma vez que o Enem, né, ele não cobra, né, o Enem é facultativo, eu posso, né, começar já da primeira linha. Tranquilo? Show de bola? Então, outra coisa importante, se caso ao final, se você deixou aquela linha ali pendente, né, você começou na segunda linha, e que, né, que é muito comum nós fazemos isso hoje, né? Se você deixou a primeira linha ali em branco para colocar o título, né? Mesmo que no Enem seja facultativo, você não pode entregar aquela redação, pelo amor de Deus, com aquela linha em branco ali, ó, né, sem um título. Se você deixou aquela linha ali em branco e começou a escrever a segunda linha, é importante que antes de entregar, você crie o título e coloque ali. Perfeito? A pessoa, mas a redação do Enem é facultativo. Sim, mas se você já deixou aquela linha em branco, né, o corretor, ele imaginou que você deixou em branco para quê? Para que ao final da redação você criasse o título, que é muito comum de nós fazermos isso hoje realmente. Tudo que nós fazemos hoje, né, seja uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, é muito comum que nós criamos o título ao final, né? Até porque nós temos uma ideia de que nós escrevemos para depois criar o título. É muito comum isso hoje. Na minha época, não. O que era recomendado para nós era que nós criássemos o título para nós nos basearmos em cima dele, para que nós não, né, corrêssemos o risco de fugir ao tema. Mas hoje não. Hoje, né, o comum é criarmos o título após a escrita. Então, assim, tome cuidado com isso. Ah, professor, o Enem é facultativo. É facultativo, sim. Show, obrigado, Negona. Obrigado, Luiz Felipe. Acho que a Camila já tinha me avisado, Negão. Obrigadão. De qualquer maneira, obrigado mesmo. Que eu vou anotar aqui para não ficar falta. Tranquilo, filho?
Tem 21 alunos aqui, né? Acho que tem até um pouquinho mais, mas alguns não entraram ainda, tá? Obrigadão, filhão. Tamo junto, tá? Show, galera. Então, assim, é importante, tá? Se eu não fiz a redação do Enem, deixei aquela linha em branco ali, eu quero que meu corretor ele vai induzir que eu deixei aquela linha para colocar o título. Se eu entregar assim, eu vou perder ponto. Tranquilo? Então, assim, nos atentemos a isso. Vamos lá, acho que passei demais aqui, eu não expliquei a vocês. Fui passando, não expliquei. Foi aqui que eu parei. Aqui é aquela coisa normal, estruturando uma dissertação, argumentação. Imagine que você queira dissertar sobre o seguinte tema, né? O mundo... isso aqui a gente já viu já, né? O mundo moderno caminha para a sua própria destruição. Sua primeira providência, né, deve ser copiar este tema em uma folha de rascunho e fazer a pergunta por quê. Então, vocês vão chegar à redação, à prova, né, ao vestibular, ao concurso, vocês vão receber uma folha de rascunho, certo? Então, uma das formas para ajudar vocês, né, para nos ajudar a criarmos, né, os argumentos, né, uma das formas é essa aqui, ó. Vou fazer a pergunta, né? Se o tema for assim objetivo para nós, né? Porque nem sempre o tema é assim objetivo como este, tá? O mundo moderno caminha atualmente para a sua própria destruição, certo? Vai o quê? Vai nos apontar, né? Quais são os problemas que surgem hoje que vai encaminhando o mundo para a sua própria destruição, tá? Eu pergunto por quê. Então vou colocar esse tema, né, cara, que é a proposta no rascunho. Vou perguntar por quê. Então por quê, né, cara? O mundo, né, moderno ele caminha para a sua própria destruição atualmente, ó. Então iniciar a reflexão sobre o tema, né, proposto, é possível, né, encontrarmos resposta, né, e essas respostas serão os nossos argumentos, beleza? Então aqui, ó, eu vou criar, né, ó, o ideal para que sua dissertação explore, né, suficientemente o assunto é que você obtenha 2 ou 3 respostas para a questão. Nesse caso, é importante que nós só obtemos 2 respostas, é que eu gosto que vocês só façam, né, só desenvolvam o seu texto em 2 parágrafos. Tranquilo? Caso vocês queiram desenvolver em 3 parágrafos, né, professor? A UERJ, cara, não vai me cobrar a proposta de intervenção. Então, posso fazer uma conclusão um pouco menor. Então, assim, eu já estou acostumado há muito tempo a desenvolver 3 parágrafos de desenvolvimento. Tranquilo, fique à vontade. Só tome cuidado, porque, assim, qual o risco que você vai correr? Quando nós escolhemos 3 parágrafos para desenvolver, pode ser que um fique muito menor do que os outros 2. E o corretor, ele vai olhar isso. Ele olha isso sempre, tranquilo? Por isso eu gosto que vocês, né, escolham somente 2, porque assim, até mesmo quando nós escolhemos 2, né, pode ser que destoie um do outro, né? Por isso que eu boto assim, ó, 7 a 10 linhas. Se tiver um com 7, outro com 10, tá no limite ali, né? Mesmo que destou 3 linhas, tranquilo, que eu não posso destoar é muito mais do que isso aí, tá? Mesmo assim, ó, você vai reparar que eu vou desenvolver mais um assunto do que o outro. É comum isso acontecer. Agora, caso eu escolha 3, né, cara, pode ser que isso aconteça, mas fiquem atentos. É importante que vocês olhem, se atentem para que os 3 parágrafos do desenvolvimento tenham a mesma quantidade de linhas ou próximo a isso. Beleza? Então, posso. Fiquem tranquilos, mas é importante que tomemos cuidado. Tá? Olha aqui embaixo, observe agora que argumentos podemos, né, encontrar para este tema. Uma possibilidade é pensar que o mundo pode vir a destruir-se, né, por causa dos inúmeros conflitos internacionais que têm ocorrido, né, nesses últimos anos, né, nestes últimos tempos. Assim, já teríamos o primeiro argumento, né? Tem havido inúmeros conflitos internacionais, né? Já vimos aqui alguns duelos, alguns conflitos, né, entre as nações, né, por falta, né, na verdade, por falta, né, de solidariedade, né, e amor entre as pessoas, entre as nações, nós presenciamos alguns conflitos aí, né, certo? Algumas coisas aí que nós, né, que pode realmente levar o mundo para a sua própria destruição, tá? Aí coloquei outros 3 aqui, tá vendo? Outros 2, na verdade, tá? Pensando um pouco mais sobre o porquê de estarmos à beira da destruição, podemos, né, ocorrermos mais 2, né? Isso, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério, né, desequilíbrio ecológico causado principalmente pela ação desmedida e ambiciosa do homem. O homem só pensa, né, em ganhar dinheiro, em construir prédios, né, e assim desmata cada vez mais, acaba com o meio ambiente, sem pensar nas gerações vindouras, certo? E permanece o perigo de uma catástrofe nuclear, né? Mas assim, eu posso até juntar os 2, né? Eu posso juntar essa catástrofe, o perigo de uma catástrofe nuclear, eu posso juntar com, né, os inúmeros conflitos nacionais, os inúmeros conflitos, internacionais. Falei muito rápido. Tranquilo? Então eu posso juntar 2, mas caso vocês queiram, né, vocês queiram desenvolver 3, eu nem colocaria esse último aqui não, eu colocaria no lugar dele, colocaria, né, que mesmo em pleno século XXI, né, encontra-se, né, ainda populações imersas em completa miséria. Aqui eu abordaria melhor, né, cara, a miséria latente, né, que assola há muito tempo, né, cara, o continente africano. Tranquilo? Eu, Fabiano,
falaria sobre desenvolveria esse último argumento meu. Não colocaria isso aqui, não, que está muito próximo, né, dos conflitos internacionais. Eu poderia colocar isso aqui junto com aquele lá. Beleza? Então, assim, é importante também que nós pensemos bem, né, na elaboração dos argumentos, tá? Eu não preciso apresentá-los, né, na introdução, como vocês vão ver daqui a pouquinho comigo, né, que é uma introdução bem formal, né, aquela coisa bem estruturada, né, que assim na minha época era muito legal que nós fizéssemos isso. Eu posso continuar fazendo isso hoje, mas, né, canso de ver redações onde o autor ele não vai deixar claro na introdução quais são os argumentos que ele vai desenvolver. Ele vai pegar de surpresa o corretor e já vai, né, de cara o corretor vai ter noção quais são os argumentos que ele usou, né, e assim desenvolveu nos parágrafos de desenvolvimento. Não é comum fazermos isso hoje mais não, mas pode ser que ainda montemos uma introdução de forma organizada, colocando já ali, né, deixando presente já ali os argumentos que eu vou desenvolver abaixo. Beleza? Então aqui, ó, nesse último aqui eu trocaria, falaria, né, mais, né, das populações imersas em completa miséria, né, mesmo estando, né, em pleno século XXI, onde isso acontece ainda. Né? Eu bateria na tecla, né, do continente africano, faria comparação, né, com o Nordeste brasileiro, sei lá, certo? Porque também, né, é uma região que sempre foi esquecida, né, pelos representantes políticos, né, aquela coisa toda. Tranquilo? Então, aqui, ó, desta maneira, né, obtermos o seguinte quadro, né? Isso aqui eu cometi um erro ali. É o tema, né? O mundo moderno caminha atualmente para a sua própria destruição. Esse foi o tema. Né? Eu fiz o porquê, eu perguntei, né, e obtive os argumentos. Perfeito? Ó, tem havido, né, inúmeros conflitos nacionais. Repare que o terceiro ali eu juntaria, né, ao primeiro. O meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico, né, causado pela ambição desmedida, ambiciosa do homem. Colocaria o terceiro, né, que mesmo chegando no terceiro milênio, né, em pleno século XXI, ainda se nota, desculpa, certo? Populações imersas, né, largadas, né, esquecidas em completa miséria. Tá? E aqui eu bateria na tecla do continente africano, faria comparação, né, com o Nordeste brasileiro e assim por diante. Tranquilo? Eu posso até desencadear no meu desenvolvimento, né, caso eu queira, de algumas doenças, né, alguns mosquitos que desencadearam, que aparecem realmente, né, naqueles pontos esquecidos, né, cara, sem saneamento básico, aqueles lugares muito mais esquecidos pelos representantes políticos. Assim como a África, né, para você ver que quando o mosquito da dengue chegou ao Brasil, ele chegou, na verdade, né, no Nordeste, porque era um lugar realmente, né, esquecido, né, certo? Assim como, né, a África, já que é um mosquito que veio da África para nós. Tranquilo? Então, posso, né, desenvolver aqui melhor, né, e mostrar para o corretor que eu tenho domínio em relação ao assunto. Show? Então aqui, ó, para elaborar a introdução, basta copiar, né, o tema e acrescentar a ele os argumentos. Né? Isso aqui é a introdução bem antiga, aquela que eu fazia, eu, Fabiano, quando eu era bem aluno lá atrás. Tá bom? Aqui, ó, botei o tema e juntei os 3 argumentos a ele aqui. Tá? Tranquilo? No desenvolvimento, cada argumento deverá ser convenientemente desenvolvido no parágrafo, já que eu vou apresentar de forma organizada, né, os argumentos aqui, ó, na ordem 1, 2, 3, né? É importante que eu também, né, os desenvolva nesta mesma ordem, né? Seguindo a ordem normal, 1, 2, 3. Tranquilo? Show de bola? Na conclusão, basta, né, só um parágrafo. Nele deve, né, estar presente, né, novamente, aqui botei novamente o propósito do início. Então, na conclusão, você vai retomar a tese, né, retomar tudo aquilo que foi desenvolvido. Tranquilo? Fechando, tá? E aí, né, já que traz um problema, né, que está em voga na sociedade, eu vou apresentar propostas de solução. Beleza? Então, aqui eu coloquei, né, resumindo todos os procedimentos que utilizamos para construir uma dissertação, chegamos ao esquema, né? Primeiro parágrafo, que é a introdução, vai ser tema, argumento 1, 2 e 3. Aqui é o modo mais antigo, acho que eu posso usar normalmente ainda hoje, né? Para deixar bem claro, né? Aquela coisa bem organizadinha. Eu vou repetir o tema, vou interpretá-lo, repetindo da minha maneira, certo? Eu vou apresentar, mas é importante que ao final, ó, na verdade, o que ficou no lugar hoje? Ó, na minha época, né, ao colocar os argumentos ali de forma organizada, né, já ficava claro para o corretor o meu posicionamento, certo? Mas hoje, né, eu posso colocar no lugar dos argumentos, eu colocar a minha tese vai trazer também, né, o meu posicionamento, e assim, né, o corretor já vai ter ideia, né, dos argumentos que eu vou usar para poder, né, desenvolver, né, comprovar o meu posicionamento, a tese que eu tenho, né, em relação àquele assunto. Tranquilo, galera? 10 minutos que faltavam, juntou 11. Que doideira. Vamos lá, tá? Ó, segundo, terceiro e quarto parágrafo, né? São os 3, né, parágrafos de desenvolvimento, né? Eu falei que vocês podem fazer, podem ficar à vontade, caso estejam acostumados a fazer, né, o texto dessa maneira. Eu não gosto, né? Porque vai correr o risco de um ficar muito menor do que os outros dois, mas caso vocês se atentem a isso, né, consigam fazer, né, desenvolvê-los, né, os 3 com o mesmo número de linhas, fiquem tranquilos, fiquem à vontade,
tá? Mas é importante que no Enem não seja assim, porque o Enem ele vai cobrar, né, na conclusão, um parágrafo muito mais extenso. Se você chegar no Enem, chegar ao Enem e fazer, né, um parágrafo muito curto, né, sem apresentar, né, proposta execuível, né, inovadora, você vai perder muito ponto, uma vez que o Enem ele tem, né, a conclusão, ele vai trazer uma competência só para ela. E a competência 5 do Enem ela vai avaliar somente a proposta de invenção. Show de bola? Que vale de 0 a 200 pontos. Tranquilo? Tá? Conclusão, vou retomar. Eu posso começar com a expressão inicial. Eu vou reafirmar o meu tema, né? Certo? Ó, ou vou, na verdade, né, reafirmar, né, repetir a minha tese e vou, né, colocar a observação final, mais proposta de intervenção. Tem algumas minhas, né, que criam a proposta e logo depois, né, colocam a observação final. Show de bola? O Enem que vai cobrar proposta de menção, mas elas acabam colocando depois uma observação final, observação que elas têm em relação ao assunto. Show de bola? Tratando-se de UERJ, por exemplo, né, e bancas militares, vocês só vão colocar a observação final. A proposta de menção não vai rolar, a não ser que a banca cobre isso de nós. Tranquilo? Então aqui, né, gênero textual, são estruturas com que se compõem os textos, sejam eles orais, né, ou escritos. Essas estruturas são socialmente reconhecidas, pois se mantêm sempre muito, né, parecidas, com características comuns, né, procuram atingir intenções comunicativas semelhantes, né, e ocorrem em situações específicas. Pode-se dizer, né, que se tratam das variadas formas de linguagem que circulam em nossa sociedade, sejam elas formais, né, sejam eles formais ou informais. Então, cada gênero textual tem seu estilo próprio, podendo, então, ser identificado e diferenciado dos demais através de suas características. Então, até agora, ó, nós temos visto, né, tipologia textual, certo? As tipologias que aparecem, certo? Agora vamos ver os gêneros, tá? E cada gênero ele vai se encaixar em uma tipologia específica. Cada gênero, né, com a sua forma, né, vai se encaixar, né, numa tipologia textual específica. Creio eu que eu vou conseguir falar com você no próximo tempo disso aqui também, tá? Vamos lá, então. Notícia, né, cara? Podemos perfeitamente identificar características, né, narrativas, tá? O fato ocorrido que se deu em determinado, né, momento, né, que vai marcar o eixo temporal, lugar, né, envolvendo personagens. Então, assim, de cara, né, a notícia, já vou colocar, né, um gênero textual, certo? Que vai se encaixar na tipologia narrativa, tá? Então, é importante, ó, eu tenho diversos gêneros textuais que vão se encaixar na narrativa. Repare que a narrativa, né, que vai trazer mais para nós, que vai desencadear mais gêneros textuais. Então, a tipologia narrativa ela vai nos apresentar muito mais gêneros textuais do que as outras 4, né? Já que são 5, né? Narração, descrição, dissertação, certo? Ó, injunção e exposição. Então, são 5 tipos, né, as tipologias textuais. E partindo delas, né, vamos ter infinitos, né, gêneros textuais. São infinitos realmente, são infinitos, tá? São vários ali que eu posso encaixar. Tranquilo? A notícia, né? Só de olhar, né? Você vai reparar que as características que ela traz, né? Já vou conseguir apontá-la na tipologia narrativa. Tranquilo? Voltando, né? A narrativa é que vai trazer mais gêneros para nós, beleza? Show de bola? Reportagem, né? Um gênero textual jornalístico, né? De caráter dissertativo e expositivo, né? Eu encaixaria a reportagem na exposição, certo? A reportagem tem por objetivo informar, né? E levar os fatos ao leitor de maneira clara, né? Com linguagem direta. Então, assim, a reportagem, Fabiano, né? Encaixa na tipologia expositiva, certo? Mas aqui eu coloquei caráter dissertativo, argumento dispositivo. Tranquilo? Porque tem, né, esse caso de expor, né, dissertar algo, né, de forma expositiva, certo? Vou expor, né, informar. O objetivo da reportagem é informar, levar os fatos ao leitor, né, de maneira clara, com linguagem direta e objetiva, tá? Eu colocaria na exposição, expositivo. Tranquilo? Carta ao leitor. É um gênero, né, textual do tipo dissertativo, certo? A carta ao leitor eu vou encaixar, né, no tipo dissertativo. Você possui uma linguagem mais pessoal e leve, né, em que se descreve aos leitores, tá? Então a carta ela se encaixa na tipologia dissertativa. Tranquilo? Propaganda, né, o gênero textual dissertativo expositivo, eu vou expor, né, onde há o intuito de propagar, né, de tentar persuadir o meu interlocutor, certo? Pagar informações sobre algo, buscando sempre atingir, né, influenciar o leitor, apresentando, na maioria das vezes, né, mensagens que despertam as emoções e a sensibilidade do mesmo para fazê-lo, né, para convencê-lo. Na verdade, aqui a propaganda, né, ela se encaixa até, né, naquela função, né, a função apelativa, né, cara, ou conativa, que é quando nós queremos chamar a atenção do nosso interlocutor. Tranquilo? Só lembrar lá de baixo, né, cai muito em vestibular para nós também, as funções da linguagem. A função apelativa ou função conativa, ela tem o intuito de persuadir, de convencer o interlocutor, aquele com quem nós queremos falar. Beleza? Então, o foco é sempre, né, o meu interlocutor. Eu quero tentar atingi-lo, né, para fazê-lo, para tentar convencê-lo, persuadi-lo, ele de comprar aquele produto, né, ele abrir uma conta naquele banco, né? Então, a propaganda tem essa função, perfeito? Então, é um gênero textual
que vai se encaixar na exposição, né? Dissertativo e expositivo, beleza? Vai ter essa junção, tá? A bula de remédio, né? É um gênero textual descritivo. Na verdade, eu encaixaria no injuntivo, né, cara? Dissertativo, expositivo e injuntivo, né? Porque tem um intuito de nos explicar, né? Então, assim, a bula de remédio, ele vai se encaixar, né? No texto injuntivo, tranquilo? Que tem, por obrigação, fornecer as informações necessárias para o correto uso do medicamento. Beleza, amor? Então, bula de remédio vai se encaixar no texto injuntivo, né? A intenção é nos explicar, né? Sobre algo que nós vamos fazer, como é que temos que tomar o remédio, né? Aquelas informações necessárias para o correto uso do medicamento. Tranquilo? Por isso que tem tudo ali, né? É também expositivo, né? Vai nos indicar, vai nos explicar também, né? Mas o caráter principal da bula de remédio é um texto injuntivo, né? Bula de remédio, receita, né? Assim por diante. Tranquilo? Olha só, 4 minutinhos, eu fecho com vocês aqui e volto daqui a pouquinho no próximo tempo, beleza? É importante que quem entrou depois coloque os nomes, tá? Volto daqui a pouquinho para nós acabarmos este conteúdo aqui ainda hoje, tá? Beijão. Fechar aqui, você já volto daqui a pouquinho no próximo tempo. Volto com vocês, acho que 8h50, tá? Beijo.